iniciar a leitura a partir do versículo 18. E viveu Jared 172 anos e gerou a Enó. E viveu Jared, depois que gerou a Enó, 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 972 anos e morreu. E viveu Enoque 75 anos e gerou a Matusalém e Metuselá. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metuselá, 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. E viveu em Jerusalém 187 anos e gerou a Lameque. E viveu em Jerusalém depois que gerou a Lameque 182 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jerusalém 969 anos e morreu. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, e chamou o seu nome Noé, dizendo: Este nos consolará na cesta de nossas obras, e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Lameque 777 anos e morreu. E era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé. Nas nossas reflexões nas semanas anteriores, nós tivemos a chance de refletir sobre o sentido dessa genealogia. Entendemos que até Adão nós teríamos toda a construção do homem biológico. Adão, como ser vivo, como aquele homem primitivo, estrutura a formação daquele instrumental, ou seja, a efetivação no mundo concreto do instrumento de evolução do ser. Esse corpo que agora é representado na conquista, na qual os elementos físicos ofereciam condições para a conjugação do sistema e a estruturação do psiquismo. Nessa dinâmica, nós temos uma nova projeção de conquista. Conquista através de movimentos de ascensão e muitas vezes movimentos de descida, dentro daquele fluxo e refluxo natural da caminhada do ser, quando nós visualizamos valores, onde nós projetamos conquistas dentro daquela linha de profecia, sem que esses elementos já sejam efetivamente apropriados em nossa atividade. Todo esse mecanismo constitui um tempo, e nós sabemos que os tempos aqui expostos não representam necessariamente os tempos que têm uma relação direta com os nossos modos de medir, embora exista aquela correlação da medida ser uma medida onde o sistema, a série seria decimal, então nós poderíamos reduzir aí um zero e entender que 93 anos. Mas o que é importante seria uma forma de raciocinar, mas o importante que fica para nós é o simbolismo da proposta. Esse tempo grande, esse tempo que passa para além de uma laçada dentro desse sistema setenário de evolução. Esse sistema setenário se repete. Nós observamos que até o norte, que representa o clímax da conquista, nós teríamos aquele componente já estruturado dentro de um novo homem. Um homem que já consegue ter uma relação com o divino totalmente estruturado numa conjugação, numa fusão construída no tempo, a partir do ensaio e erro daquelas medidas racionais e das próprias descidas assumindo a sua realidade, entendendo que cada experiência traz em si
conquistas, em muitos aspectos nós ainda somos iniciantes. Sempre há algo a mais para ser conquistado, a ser elaborado. E por isso nós necessitamos ter a clareza do movimento espiralógico da evolução. Porque muitas vezes nos dá aquela ideia, aquela impressão de queda. Mas nós já percebemos que não existe uma queda naquele mesmo padrão, como se fosse uma perda de conquista. Nós podemos cair em erro, e aqui cair em erro, identificando o erro ainda como um componente de construção pessoal. Nos enganos, nós identificamos padrões que estão fora da proposta redentora. E nesse movimento, a dor surge como um componente sinalizador de uma reflexão, para que nós possamos retomar os posicionamentos íntimos e, sim, a partir dessa reflexão, estruturarmos uma nova forma de conduta diante daqueles tópicos onde nós ainda estamos fragilizados, ainda não amadurecemos suficientemente. Essa foi a trajetória de Adão até Enoque. Nós trabalhamos muito a experiência de Enoque como alguém que não precisou viver a morte física dentro do sistema evolucional da reencarnação como sendo um mecanismo de batismo do Espírito, tá? A reencarnação como batismo aqui sendo entendido como um ritual, e aí tem um ritual da purificação. E se nós retomarmos a experiência do ritual, esse ritual sempre existiu nas civilizações mais diversas. Tanto assim, os terapeutas, e aqui nós podemos até buscar os próprios, aquela seita que foi considerada aqueles que esperavam, né? Aqueles que esperavam Jesus muitas vezes. Alguns até diziam que Jesus teria se preparado na intimidade de algumas seitas para desempenhar a tarefa que lhe era própria. Nós percebemos que nessa dinâmica existia um ritual externo. Jesus utilizou também o ritual, se nós estarmos bem. Qual foi o ritual que Jesus deixou marcado para nós? Qual que nós lembramos aqui de princípio da vida? Jesus? Pão, a cruz, esse é um ritual? Não. A ceia, né? A comensalidade. E antes da ceia? O lava-pés. O lava-pés. Também não. Não, porque aí não era um ritual. O ritual, o lava-pés, porque se nós pensarmos bem, o primeiro ritual definido, né? O primeiro ritual, que era um ritual que retomava, né? Toda a experiência que já era habitual, que era o lava-pés e lavar as mãos, né? Ritual também, definindo uma proposta de purificação. Então, vamos deixar essa purificação aqui como um componente. Purificar de quê? Quando a gente purificar o impuro, né? Aí, nós vamos purificar o impuro. Então, o ritual externo seria uma forma de trabalhar um preparo para que houvesse uma ação diferenciada. Então, lavar as mãos era um ritual. Jesus, esse ritual que não era um ritual dele, mas um ritual que já é instituído, e é tanto que os fariseus faziam isso, lavavam as mãos pessoal, eles não lavavam as mãos. Eles não estão se purificando. Aí Jesus disse, não é o que entra e contamina o homem, né? Mas o que sai, né? Então nós percebemos que existe um padrão de contaminação. Essa contaminação seria uma condição
da natureza humana na sua trajetória. Estamos sujeitos a um processo de condenação que se manifesta de formas mais diversas. Então Jesus não fez esse movimento com as mãos e sinalizou, olha, se ficar só lavando a mão por fora não vai resolver, porque é importante que haja uma avaliação daquilo que sai da intimidade, daquilo que sai do coração, aquilo que sai da intimidade e cria essa contaminação. No entanto, revertando essa questão que é da purificação através de um batismo diferente, menor que vivencia, nós poderíamos dizer que Jesus, no lava-pés, fez esse psicodrama, né? Vamos psicodrama, fez uma dramatização, sinalizando para nós um movimento. E houve até resistência, né? Não houve resistência? Quem que não queria lavar? Não queria lavar. E a resposta de Jesus foi qual? Se não lavar, não tem parte comigo. Se não lavar, não tem parte comigo. Olha só. Se não lavar, não tem parte comigo. Aí ele exagerou, então lava o corpo inteiro. Empolgou. Ou seja, eu quero a união, né? Ele primeiro eu quero manter de alma dele. Eu não quero, eu aqui resistir em função de reconhecer que não existe, né? Uma base, né? Você como mulher está na mulher, uma atitude servil. Mas Jesus ali deu um testemunho que ele era um servo da humanidade, né? Um servo da humanidade que tinha o poder do quê? Da purificação. Ele tinha e detinha em sua intimidade todos os elementos de purificação. Nele estava a cura de todos os males. Nele estava a raiz das possibilidades de uma vida nova. E trabalha o piso, trabalha a limpeza dos pés. É uma base nova. Enoque expressa essa base nova. É a partir de Enoque que ele a edificação de uma nova realidade. Essa purificação. Uma purificação que se faz dentro da própria reencarnação. Tem a necessidade de um projeto novo, diferenciado, quando você precisa esgotar suas experiências numa reencarnação, fechar, desencarnar, dizer tudo o que nós começamos na dinâmica anterior dos 7 grupos, definindo a morte como um ponto necessário para reavaliar aqueles pontos que ainda permaneciam vivos, agregados na estrutura do ser, como obstáculos a uma visão mais ampla da vida. Esse descortinar, esse levantar o véu para que pudesse ver como isso. Nessa dinâmica, a morte existiu como um elemento fundamental. Em Enoque, a morte cedeu lugar, porque houve um comportamento, houve uma opção de vida manifesta pelo andar com Deus. E andou com Deus e gerou filho. E depois continuou andando com Deus e teve uma produção clara, permaneceu com Deus e Deus para si também, definindo toda a mudança da trajetória de vida a partir do encaminhamento. E quando nós pensamos nesse andar com Deus, nós pensamos na correlação com o lava-pés. Quando Jesus lava os pés dos apóstolos, aqueles que seriam não mais os discípulos, mas aqueles que teriam uma missão, não eram mais discípulos, aprendidos. Eles estavam ali vivenciando o clímax da iniciação. O clímax da iniciação. O clímax de uma nova etapa, onde eles deixavam de ser aprendizes para terem um papel atuante
na vida, como apóstolo, levando uma mensagem diretora, capaz de também promover a purificação da humanidade, como elementos multiplicadores dessa mensagem de purificação. E definindo que, se não houver essa comunhão de propósitos e até a disposição de se fazer servo, como ele se fez ali naquele momento, seria impossível ter uma relação estreita, não com ele pessoa, mas com a sua mensagem. Só a partir da purificação, da base, eles poderiam levar a mensagem para a humanidade. Isso foi eu não sei se eu vou dizer. Eu estava pensando aqui da imagem que ele no primeiro movimento realmente dentro desse contexto que ele está trazendo, foi a busca dele em João Batista, né? Que ele se coloca naquela condição de humilde, de procurar o batismo que João oferecia, não é mesmo? E quando ele vai oferecer esse batismo já no âmbito do discipulado, do apostolado, é como se estivesse ali dinamizando um ciclo que ele mesmo vivenciou para ter essa autoridade. Foi a ideia que me ocorreu. Então nós podemos resgatar aí a questão do batismo. Batismo de João Batista é um batismo de água, não é? Uhum. Jesus batizava? Não. Então nós percebemos que Jesus não batizava. Como que João anunciou que seria o batismo? E aqui nós temos que entender, o batismo é a purificação. Né? Uhum. Então, se batismo é a purificação, eles tinham já uma prática natural, que sem esse movimento de entrar e passar pelas águas, e a água como um elemento que podia ter de reencarnação na própria vida, como elemento de conversão, batismo, purificação, conversão, homem novo, né? Nova criatura. Você é uma nova criatura. Nova criatura de Cristo. Esse é o objetivo do batismo. Se fazer novo. Por isso um novo nome, por isso uma nova posição, um novo desempenho, um novo roteiro existencial. Só que Jesus não batizava. E João falou que qual seria o batismo de Jesus? De fogo. Não é de fogo. Só de fogo? E de Espírito, né? Tinha o Espírito também. Então o fogo deixa de ser aquele elemento suave, assim, de forma suave. Mas o fogo, ele promove um processo de transformação brutal. Ele transforma totalmente. O que o ferro precisa sofrer? E aí o que ele se transforma? Gente, não vamos mexer com isso. E depois eu não sei, né? Aí tem dinheiro químico aí, vai ficar cheio. Então, quer dizer... Vai temperando ele para ele ficar resistente, né? Vamos ver, tem que simplificar. E ele se transforma, né? E ele se transforma, né? O ar é feito a partir do quê? Pois é, então ele se vira. Ele se transforma num elemento com outra modalidade, né, superior e muito mais valorizado. Né? Então nós estamos falando aqui dessa transformação da matéria bruta que pela ação do fogo se transforma num componente de utilidade diferenciada com outras propriedades. Esse é o movimento evolucionário. Então assim, até aqui, até nós, é como se nós fôssemos homens de ferro, tá? Homens da terra, num estado muito bruto, que por ação de um componente diferenciado, e toda a luz divina, desse divino em nós, pudesse se transformar. E o que acontece? Aquilo que era serenário passa a ser uma experiência em ter movimento. Nós já comentamos isso. Então, se Jesus é aquele componente que pela mensagem divina, pela boa nova, consegue de alguma forma encurtar
encurtar o nosso caminho de transformação. Porque o seu elemento não é esse elemento, tá? Reencarnatório, leia, na roda das experiências. É um movimento que tem a força da transformação em si mesmo. Então, unir-se ao Cristo, viver a experiência crística, é ativar esses componentes que catalisam mudanças substanciais na intimidade do ser. Mudanças que transformam a natureza do ser e fazem vir à tona características que estavam embutidas na intimidade do ser e que não se manifestariam sem esse componente. Então, é um elemento indutor de transformação. Então, Jesus fez esse movimento através na água, só no peito. Tá? Então, o nosso piso tem que estar limpo. Então, fica essa mensagem. Limpa o piso é limpo com água, tá bom? Então, nós ainda temos um componente reencarnatório que precisa ser vivenciado. Nós não vamos abrir mão deste piso reencarnatório. Tá? Então, Lavater sugere isso através da vinda das encarnações. Porque nós não temos como implementar mudanças sem a experiência do seio da Terra aqui, como um piso, como um laboratório, como uma escola, como um hospital. Ainda temos esse elemento. No entanto, iremos, através da ação do fogo do Espírito, promover essas mudanças necessárias aqui, que são mudanças significativas a partir do nosso entendimento de que sem elas nós não conseguiremos a vivência desse homem que vai passo a passo elaborar todo o movimento. E aqui nós temos Enoque é um homem dedicado, Metuselah é um homem do dardo, tá? Homem do dardo, ou um homem de Deus, tá? Né? Que é o poderoso. E chegamos em Noé, expressando o repouso. A gente pode entender isso, então, quando ele diz que está com a paz, não dizer nada com ele, ele limpar a nossa capacidade de existir. Exatamente. Exatamente, porque a terra, ela tem as suas impurezas, não tem? Mas nós temos que chegar nessa terra com uma estruturação interna diferenciada. Para que não haja uma força, porque existem leis do planeta, que naturalmente não se apresentariam determinados componentes. Se nós não tivermos esse piso quando nós nos colocamos a caminho, é muito fácil viver uma confusão na Terra, sem viver a proposta de Deus. Jesus continua dando mensagem, faça todo esse movimento, define aí na frequência, e partir do pão e vai partir o pão e o vinho, simbolicamente definindo o corpo e o sangue, como a expressão em memória de mim. Então, olha só, gente, por que Jesus fez isso? Em memória de mim, né? Será que Jesus precisava ser lembrado? Ele, Jesus, personalidade? Ou ele sugeriu aquilo como um componente indutor também, para que os homens se lembrassem dele? A gente ensina fazendo. Então, se a gente não baseasse no feito dele, a gente não estaria dentro daquilo que a gente não. Só que nós ainda estamos falando de uma outra questão. Nós estamos falando do gesto. Nós estamos falando da materialização, do significado. E aqui como um convite ao respeito àqueles que necessitam do rito. A importância do rito, tá? Nós estamos valorizando a importância do rito. O que o rito propõe?
O rito propõe a lembrança de uma mensagem abstrata. Tá? O rito propõe a lembrança de uma mensagem abstrata. Era o corpo de Jesus que estava no pão? Era o sangue de Jesus que estava no pão? O que ele estava falando? Ele estava falando, eu sou o pão da vida. Então, na hora que ele está dividindo, se eu sou o pão da vida, então, quer dizer, ao dividir o pão, vocês estão repartindo com as pessoas esse alimento que a minha doutrina propõe. Esse é o simbolismo da história. Um simbolismo que vai ficar muito além disso. Esse itemzinho que nós estamos fazendo é o mais simplesinho, o mais rasteiro de todos. Eu sou o pão da vida, ele falou. Nós, onde você pode viver? Sem pão nós estamos sobrevivendo. Mas será que nós só precisamos desse alimento material? Ou será que nós precisamos de algo mais? Será que nós precisamos também de um líquido para manter a vida? Então, aí vem como outro elemento, atendendo às necessidades do ser. Eu não foi água, foi vinho. Por quê? E aí nós entendemos como existiu todo um processo para que o vinho se materializasse na terra. Houve a maturação da uva, todo um trabalho, todo um tempo consumido para que se formasse aquela bebida. Uma essencialidade do ser. Então a essência foi retirada do alimento, uva, e foi ali ofertado simbolicamente. Então, eu sou o pão da vida, e aqui vai a essência da minha mensagem, na experiência. Dividido e compartilhado esse componente nutritivo, e aqui nós temos o componente nutritivo. Lembrando aquilo que nós já estudamos em outras oportunidades, como Jesus aproveitava os momentos de intimidade à mesa, né? A intimidade à mesa, resgatando algo que já era comum na própria civilização, que o estar à mesa era um momento de compartilhar informações, era um momento de compartilhar e crescer em informações, era um momento da troca das experiências verbais. E ali, eles estavam num momento importantíssimo, que não era só de alimentação do físico, mas um momento importantíssimo para alimentar o espírito, uma mensagem suprema. E aí nós saímos desse rito, né, do lava-pés, o rito, né, da ceia, que é a imagem que passa para nós, em qualquer lugar, no mundo cristão. Vamos colocar no mundo cristão. Qualquer um identifica a Santa Ceia? A Santa Ceia. Ainda que não seja um retrato fiel daquilo que aconteceu, porque a Santa Ceia ela vai sofrendo mudanças a partir dos costumes da época. A mesa teria sido uma mesa daquele jeito? Então nós estudamos e já sabemos que não é bem daquele jeito. Mas o que significa a mensagem? Porque é um rito que vence o tempo da mesma forma que o mito, aí nós estamos falando da mitologia, teve um papel importante em repassar mensagens abstratas. E o rito seria a lembrança da mensagem. Tá? O rito teria esse sentido, o ritual seria a construção dentro da civilização de uma série de comportamentos que vencem o tempo, que permanecem, são repassados. Então tudo isso tem sentido para a humanidade. E muitos de nós ainda estamos presos aqui no sentido da necessidade de um ensino profundo. É uma série de ritos. O ritual pode aprisionar, e aí é o ritual patológico, tá? Nós estamos falando desse rito abstrato importante, né? Então a pessoa que está aprisionada ao ritual, ela precisa se libertar disso. Porque nós estamos falando desse simbolismo importantíssimo. Desse simbolismo que
ativa em nós componentes de fé, de confiança e de entrega. Caminhando mais à frente, a crucificação, né? Então, nós chegamos à crucificação. E faço dentro de confiança, para eles lembrarem de como ser congado, festa de boi, e eu acho importantíssimo para eles entenderem cultura brasileira, cultura de outros países. E quando você falou sobre a visionária, eu até comentei isso agora, porque eu estou completamente presa à busca desses filhos indígenas e vários outros para viver nesse ano. Tá, então vou esclarecer, eu não ia nem entrar, senão vou esclarecer qual. Nós estamos esclarecer de que vida patológica eu estou falando. Eu estou falando de transtorno obsessivo compulsivo, tá? Eu estou falando de um adoecimento real, de um adoecimento que passa pelo aprisionamento mental. Eu estou falando desse ritual, tá? Então quer dizer, a pessoa, ela está aprisionada a um item que tem uma raiz de culpa, aí então volta a culpa, na sua intimidade. E ela vivencia uma demanda interna, ritualística, para sair da culpa. Então, eu tenho que falar assim, minha culpa, eu consigo me libertar da culpa. Isso é um ritual. Acho que não veio para ele. Ou eu viro e falo o seguinte, gente, todo mundo tem um tipo de ritual na vida, tá? Então, porque se eu vou dar exemplo que alguns podem se incluir, sai todas as sensações de como tá? Então, assim, enquanto eu não contar 10 carros vermelhos, eu não saio de casa, tá? Então, aí eu fico na porta, enquanto eu faço o sexo, eu não saio, tá? Isso é um ritual. Então, eu chego em casa e primeira coisa que eu faço quando eu piso em casa é olhar para ver se o porta-retrato está no ângulo da janela. Isso é um ritual. Sabe? Isso é um ritual. Aí eu chego em casa, a primeira coisa que eu vou lá, coloco um ângulo e depois eu paro de chegar. Ritual. Então eu só deito na cama, depois de conferir se embaixo tem alguém, se a janela está fechada, estico a cama 3 vezes, aí eu posso deitar. Quando não te viu a fofoca, não fica satisfeito. Vai, forma de ritual, tá? Então, de rituais, mas aí eu estou falando de ritual dentro do rito mesmo, tá? Porque aí já elaborou, você já está além ainda. E aquela história do refil, é melhor impossível, que assistiu, né? Então, quer dizer, eu posso pisar na linha. Se eu pisar na linha, acabou, por exemplo, o cachorrinho também entra na rede, né? Então, eu vou saltar na linha. Porque se eu pisar na linha, o que aconteceria? Eu teria uma condenação em função da minha culpa. Então, o ritual foi construído para promover uma purificação artificial da estrutura do indivíduo. Nós estamos falando de adoecimento, de impurezas, de contaminações internas. Então, como nós somos contaminados, o que eu vou fazer para aliviar essa minha culpa? Tem um capítulo do livro, acho que não descamisa que tem aquela experiência do leão, que ele vai atender um sacerdote que tinha dificuldades, um ex-sacerdote, tá? Que era no escandal. Então, o título do capítulo é esse, mania de religião. Que é isso? Mania é toque, tá? Mania é ritual. É isso. Mania é isso, tá? Então, toda mania nos remete a um padrão, que pode ficar na experiência externa, como pode ficar na experiência interna. Como que isso não me prepararia na experiência interna? Como escrúpulos, tá? Santo Agostinho tinha um traço. É tipo um traço de comportamento. E vivia a questão dos escrúpulos, né? E via nas confissões, ele não é isso, né? Aquele vai e volta, aquele remoer das experiências, em vez de ser uma forma de trabalhar a culpa numa outra condição. Pode fazer um ritual.
Um ritual que tinha por objetivo trabalhar a libertação da culpa, ou seja, purificar o indivíduo. Todos esses componentes teriam um sentido muito sério dentro do contexto de vida, que era exatamente encontrar uma forma de sanear o mundo psíquico, tá? Esse saneamento equivocado, né? Equivocado, até que o indivíduo se apropriasse, conseguisse se conscientizar e apropriar a partir dessa conscientização um novo caminho para a sua situação de vida, libertando-se desse ritual, porque esse ritual não vai sanear, não vai ser faltando as linhas que eu vou purificar a vida da minha culpa. Então, nós já sabemos que não é assim, e sim através de um piso limpo, tá? Através de um piso limpo, e aí nós poderíamos caminhar até mais e chegar a uma outra expressão, e aí sim alcançarmos o último, né? Que seria a crucificação. Na crucificação, o que nós identificamos? Muitas obras trabalham, talvez a crucificação seja um episódio da vida de Jesus que tenha conseguido o maior número de obras, tá? Maior número de reflexões. Entender o porquê dessa crucificação. Essa crucificação, do ponto de vista legal, foi uma medida totalmente arbitrária, tudo errado no julgamento de Jesus, tá? Nós poderíamos buscar um entendimento histórico, porque o homem justo não são mais ladrões, né? Então tudo separado. Mas, no entanto, ele sabia que deveria ser dessa forma, porque o piso da terra era aquele. E a mensagem que ele trouxe não teria alcançado o seu ponto final se não tivesse acontecido a crucificação, como expressão máxima de entrega. Então, qual que foi o maior testemunho de Jesus? Ficar na cruz ou descer da cruz? Então, quer dizer, ficar na cruz, gente, né? Ficar na cruz, entregar, não deixar de qual que foi definir ali, qual foi a tentação. A tentação da crucificação do mundo, não é isso? Do mundo, não se aconteceu. Quer dizer, o império do mundo seria descer da cruz, não se entregar. Então a tentação da serpente de novo surgiu ali naquele espaço da crucificação. A tentação da serpente do homem velho. E se nós pensarmos, desde tudo que a doutrina espírita já abriu para nós, no entendimento da estrutura psíquica e espiritual de Jesus, ou Cristo, construtor, governador espiritual da terra, um espírito velho, que já tem passado por quantas experiências terrenárias, um espírito já de uma hierarquia que nós não mencionamos. No entanto, ali se posicionou na entrega do Cordeiro de Deus, né? Docemente. E passa a ser simbolizada a partir da crucificação uma nova era da humanidade. Nós entramos na era do quê? Repouso. De peixes. Nós falamos do Cordeiro de peixes. Aí eu estou bem no mundo, né? Nós saímos do Cordeiro e ainda na era de peixes, né? Que representa toda a entrega de um alimento diferenciado, todo espiritualizado. O peixe são sendo esse componente, né? Não é peixe, como sabe o peixe aí, não é? Que representa? Não é isso? Esse peixe que a gente vê, que é o símbolo usado, né? Até pelos evangelhos, não é isso? O peixe. Então nós temos essa representação de uma nova etapa a partir da consolidação, dessa entrega dele como um elemento que veio fazer o quê? E por que Jesus morreu na cruz? Todo mundo que pensa que fiquei chorando. Para nos salvar. Aí, para nos salvar. Para purificar os nossos pecados. Nossos pecados. O que mais? Levar as nossas doenças. Levar as nossas doenças.
Lavar? Levar. Levar. Carregou sobre si os nossos sofrimentos. Então, quer dizer, não foi isso tudo? Está Jesus mandando na cruz, não foi para isso? Então, a entrega, o sacrifício, esse sagrado ofício, o sacrifício como sagrado ofício, o trabalho finalístico da trajetória de Jesus, tem o seu ponto determinante na crucificação. E essa crucificação tinha um objetivo. Sem esse momento nós não teríamos a mensagem do porquê para salvar e purificar os nossos pecados. E aí nós entendemos por que nós cultivamos durante tanto tempo o quê? O crucifixo, né? Por que nós cultivamos durante tanto tempo essa imagem que traz para nós Jesus na cruz? E antes, como Jesus na cruz, como que era? Era completo, né, gente? Tinha até as gotinhas de sangue. Sim, vocês lembram disso? Aí, a coroa de cinza, as gotinhas, né? E as chagas, né? Então, quer dizer, era Jesus na cruz crucificado mesmo. Que era um elemento em memória divina. Então, nós lembrávamos o sentido da crucificação através do detalhamento da dor e da entrega. Tá certo? Então, era uma retomada do livro. Só um minutinho, só para poder fechar esse pensamento. Então, nós fomos simplificando essa representação. E algumas, né, no tempo, né, que nós vamos simplificando. Antes, quanto mais real, melhor. Nos retratava de forma fidedigna. Aquilo que aconteceu. Então, por isso que precisava de das gotinhas, até coloridinho, fundinho, né? Você lembra disso? Eu estou falando sobre tudo que eu já vi aqui, né? Então é isso que a gente resgata, né? Tudo aquilo que a gente retrata a nossa história. E foi assim que nós fomos, vivendo e relembrando a mensagem que tem. Tem tudo sentido. Como que uma pessoa boa, uma pessoa pura, viveu isso? Ah, então aí nós ficamos só na pessoa. Mas não é a pessoa, mas sim o sentido da mensagem que ele trouxe. E aquilo era simbólico. Era um ritual através do qual nós estávamos assim, vivendo com o sentido dessa salvação ou purificação dos nossos pecados. De novo, purificação. É um batismo diferente. Se o batismo no fogo do Espírito, ali nós temos o fechamento. Ali nós temos a expressão da mudança total de patamar do indivíduo. Está cansado? É o que diz que tá? Numa assimilação do corpo doutrinário e da essencialidade da mensagem. Tá? A partir dessa assimilação de tudo aquilo que ele representou, nós temos condições de operar essa purificação. Então, o olhar na cruz e resgatar não a cruz, mas a mensagem implícita no sentido daquela experiência é que cria a possibilidade da purificação. Então, se eu olho na cruz para que não se sentido foi isso. O sentido foi isso. A purificação. Mas de que forma? Tá? Porque senão nós estamos falando isso. Aí nós vamos continuar purificando Jesus. Tá? É para irmos além do rito. O rito só é o elemento indutor da repetição. Para ingerirmos a carne e entendermos o fim. E entendermos que a morte da experiência física e a crucificação, e aí sim, nesse sacrifício, e aí do sagrado ofício, o trabalho de vida é esse. O sagrado da vida é criar condições de purificação. Entendeu? A crucificação de Jesus seria a negação do ser de querer evoluir. Por um aspecto, sim. Mas é através do erro
Sabe a história? Deus escreve certo por mim história? É mais ou menos isso. O homem negou e quiseram ficar livre dele rapidinho. Quem que quis ficar livre dele? Todos aqueles que representavam a lei. E se nós pensarmos, quem crucificou Jesus? Não, gente, é só isso. O sinédrio crucificou Jesus. O que era o sinédrio? Era a representação do poder temporal. Era a lei vigente, tá? Com todo o poder e com todo o prestígio. Porque nem Pilatos não contou. Vamos deixar esse negócio não mesmo então. Já que eles querem. E é que Pilatos foi advertido. Não entra nessa consciência desse justo, não. Aviso, um sonho, a partir da sua mulher. Quer dizer que estava numa outra faixa de sintonia. Esse pessoal está mexendo, acho que não deve. Esse homem é justo. Esse homem é justo. E olha, ele tentou sair fora e não vejo como acusar, não como condenar. E ficou aquele jogo de turma, né? Mas na hora da verdade, então o que eles fizeram? Utilizaram os instrumentos mais primitivos da multidão. Que instrumentos primitivos? Trabalharam com a fragilidade humana e fizeram com que a humanidade promovesse esse pecado coletivo, vamos colocar, né? Nós não queremos saber disso. Sua mensagem está muito para nós. Sua mensagem está demais para nós. Nosso ser é o outro. Então, por um aspecto sim. Mas isso é previsível. Porque no nosso automatismo tem aquele momento de descida, tá? Aquele momento de descida que você fala assim, nossa, desse jeito eu ainda não dou conta. Então, aquela descida que nos aprisiona no piso anterior. E aí nós retomamos uma série de comportamentos que são comportamentos antigos, automatizados, verificados na mesmice. E é por isso que nós falamos que o maior testemunho de Jesus foi crucificado na cruz. Então, se ele tinha aqui fica como uma extrapolação, uma distração. Se Jesus tinha conquistas a fazer, tá? Se ele tinha conquistas a fazer, naquele momento, quando ele não desceu da cruz, ele fez as conquistas que seriam próprias para o seu espírito. Por isso eu falo assim, né? Porque ele não sabe, né? É outra faixa, né? Eu só vou voltando um pouquinho, mas não é no tema. Quando ficou bem explicado que a cruz do ritual, aquele que não nos renova, ele prejudicial, que nos prende sempre no mesmo lugar, ele entende a nossa renovação, ficou bem explicado. Agora eu acho que você pensar um pouquinho mais da pergunta dela, que ela falou sobre a busca do folclore, tá? Com um pouquinho, né? Falar um pouquinho que é um ritual, que é uma coisa que nós temos que resgatar assim nas crianças. Essa tipo de... A evolução da saúde. Quando nós reencarnamos, nós usamos aquela frase clássica bacanena, né? Que a ontogênese recapitula a filogênese, não é? Por exemplo, nós falamos isso. Então, essa frase bacanena é a síntese disso. Nós não podemos negar o nosso passado. Nós somos o nosso passado. Então, resgatar o nosso passado é fazer contato com as nossas raízes. Então, buscar raízes é importante, porque é isso que dá firmeza no chão. Quem trabalha as raízes tem uma estrutura de construção pessoal que é segura. Eu tenho onde está minha raiz. Essa é minha raiz, esse ramo aí é um ramo seguro. Aí é um ramo mais frágil, que não tem tanta profundidade. Então, resgatar ritual, de alguma forma, é resgatar a nossa exploração na construção do tempo. É importantíssimo. Negar seria negar. Então, a partir de como foi construído, como que os indígenas, eles entendiam a vitória régia. Não é?
Então, quer dizer, então ele saiu lá, a lua, namorou-se do rio, não sei o que, não é mais, né? Mas também por aí, né? Então nós temos todas essas histórias que tentam trabalhar o entendimento, e é o entendimento, buscar o entendimento da natureza, tá? Então buscar esses elementos é importante. O que nós estamos falando aqui é que esses elementos utilizados pelo plano imaginário, e aí nós estamos imaginados do ser humano, o departamento da imaginação tem uma importância, mas nós não podemos nos ater a esses elementos e fixarmos esses elementos de tal forma que eles nos aprisionem. Então, por quê? Então, era Jesus, eu vou botar Jesus, tá? Com gostinho e coroinha, tá? Até com relevo. Aí depois as cruzes foram transformando, até no primeiro católico. Como que as cruzes são hoje? Tem Jesus na cruz? Agora já é assim, tá? Agora, o que significa essa cruz? Ela remete àquele momento do sacrifício, sem ficar vivendo a experiência da dor. Será que aí já aconteceu uma sutilização do visual? Sem dúvida. A mensagem de começou. Então não era na cruz, mas a cruz representou o quê? Salvar e purificar. Então aquela história, nós precisamos tirar Jesus da cruz, nós não escutamos direto, nós crucificamos Jesus direto. Mas nós precisamos tirar Jesus da cruz, ele não está lá na cruz mais não. Nós vamos tirar a cruz, nós vamos tirar a cruz também. Carregando-a. Nós vamos tirar a cruz. Em que momento? Quando nós entendermos que a nossa estrutura é a cruz. Tá? Você lembra quando nós estudamos a formação do homem, que definia como seria, como que definia que seria a estrutura do planeta? Crucífera, a forma crucífera, lembrando a cruz. Então essa estrutura, na cruz é porque a estrutura aí, mas que não dá para poder saber o homem não, porque senão ele pode fazer essa nossa forma com outras, tá? Então a cruz, na verdade, seria uma representação desse homem, que foi o sacrifício para o sacrifício, tá? E além do rito. Apropriando a mensagem por detrás do rito. Apropriando a mensagem por detrás do rito. Então tudo bem com a mensagem? A mensagem, qual é a gente? Então, para explicar? Isso continua atual? Continua. Quando eu olho para a cruz, olha para a cruz. Eu falo, gente, o que essa cruz me diz? Essa cruz me lembra Jesus com a criança, aplicando passe, me lembra a cura do paralítico, sabe? Eu lembro da cruz, eu lembro do Lava Pé. Não tem jeito, eu sempre lembro que eu acho que está melhor. Então, para cada um, a cruz vai ativar dentro do núcleo interno uma mensagem que toque o coração dentro do corpo doutrinário que Jesus já apresentou na Boa Nova. Tá? Mas, para um, a cruz vai representar o quê? O Cristo. A salvação. E o que é? Libertação espiritual. Então nós estamos, cada um numa idade espiritual. E nós temos que respeitar a nossa idade espiritual. E o que ela traz para nós? Para aqueles que conseguem olhar para a cruz e ter que olhar na cruz, né? Aí é essa história, né? Então aí nós podemos olhar para a cruz e olhá-la e perceber ali aquele ponto de entrega e confiarmos que ali está a essencialidade da libertação. Tá? Para alguns, essa marca física da cruz pode remeter à lei de causa e efeito pelo assassinato de um justo? Com certeza.
Com certeza. E pode até ativar o quê? Um padrão de ritual doentio. Como para outros, a parte dos braços simboliza o plano do crescimento na horizontal e as projeções para o céu. E a visualização do céu, né? Cada um vai trabalhar de acordo. Então nós temos que pensar o que ela está representando para nós como um ritual. Porque nós sabemos o quê? Nós já temos informação, saber aqui como um plano informativo. Todos nós estamos informados do que ela deveria representar para nós. Informar nós estamos no de hoje, né? Nós eu fazer o pesquisa, estamos respondendo bonitinho, né? Mas nós vamos falar, purificar os nossos pecados, né? Nós respondemos bonitinho. Então, informados nós estamos. A questão passa por um outro componente diferenciado, que é da utilização dessa proposta essencial que ela nos traz e que é realmente vivida no tempo de cada qual. A partir desse entendimento, olhar para Jesus na cruz é entender que muito do nosso ser será sacrificado em função da nossa libertação espiritual. E o quanto nós teremos de abrir mão na vida para vivermos a experiência redentora. Porque a redenção ela é feita a partir dessa definição última, tá? De assimilação. Lembrar também, pessoal, que esse ritual da cruz aí já vem dos ensinados e treinados desde o Moisés. Deus colocou a serpente na cruz e para quem a olhar se curar. Então houve um treinamento para chegarmos até hoje. Isso é muito sério. Mas ele falou de forma muito sintética. Era isso que a gente fala. Ele falou muito assim. Então, não quero explicar mais. Semana que vem a gente trata o livro, eu não leio direitinho o livro. É o seguinte, gente, nós temos que resgatar muitos elementos, eles se renovam no tempo. Tá? Então, com Moisés, o que foi trabalhado? As pessoas não tinham fé e tinham um plano de questionamento muito grande, muito grande. E no diálogo, aí vamos resgatar aquela história do diálogo, né? De Deus com Moisés. Moisés recebeu a receita para que as pessoas saíssem do plano de contaminação ou de envenenamento. E a serpente ainda era aquele símbolo, tá? De perigo, o símbolo da sagacidade, do veneno que era inoculado e poderia promover a morte. E aqui nós não estamos falando de morte física, não, nós estamos falando da situação, mas do paralelo, tá? Então o que ele foi ensinar? Que ele fizesse uma serpente de bronze, tá? Para Moisés. Vamos fazer uma serpente de bronze e tá colar, né? Serpente de bronze. Pôs essa serpente de bronze, tá? Tá bom? Tá lá a serpente de bronze. Faz de conta, né? Faz de conta que é a serpente de bronze que tá lá. Tocou na estaca, tá? É uma estaca. Ele já definiu que era uma cruz. E colocou lá a serpente de bronze. E foi ensinado o seguinte, que todo aquele que fosse, tá? Mordido pela serpente, que se olhasse para a serpente de bronze, teria a cura. Tá? Então a cura estaria no olhar a serpente de bronze. Então se nós temos, nesse primeiro momento com Moisés, a serpente de bronze como um componente libertador, da olha, sendo semelhante, tá? O veneno da cobra tem em você, se você olhar para aquela imagem com fé, tá? Com fé, e foi pela fé que Gabriel, Corarai e todos os outros, eles querem também a nossa, né? Que Deus com Deus. Então nós percebemos que ali teria o componente libertador e aqueles que olhavam
para ter serpente de bronze com os pés seguravam. Tá? Então, da mesma forma, olhar para a cruz com fé na proposta, que é uma proposta divina, transcendente, seria um componente de purificação e libertação espiritual. Deu agora a ideia do sentido profundo da purificação? Tá? Então, as pessoas que levantaram a mão são quantas aqui? O braço e o espaço. Tá, a cruz pode também ser considerada uma cruz da reencarnação, né? Sim. E no livro do exercício, na questão 196, fala que a vida do espírito na carne equivale ao vinho, ao comel, passando por diversas experiências e vai se purificando. Então a reencarnação seria o espírito, representa o vinho, que é o espírito no comel, purificando. Exatamente. Então o processo de purificação, através desse sacrifício que permite a liberação da essencialidade, do melhor da estrutura, daquele que se submete, define a condição da Terra. No livro Os Exilados da Capela, isso que nós comentamos, né? A vida humana na Terra, o primeiro ciclo, espécime padrão, forma corporal crucífera, símbolo da evolução pelo sofrimento, tá? Então, assim que nós já definimos que no planeta de provas de extração, não tem jeito, ainda existe esse componente como componente que promove a nossa evolução. Se nós não tivéssemos esse elemento, nós não teríamos alcançado essa etapa. E nosso grande objetivo hoje não era nem retomar esses patrados, não. Mas era já trabalhar essa nova etapa, que é aquela que nos prepara para a regeneração, em termos de repouso. Diga e depois eu faço. Pode ler que ele não está aqui. E haja em vós mesmo sentimento que houve também em Jesus. E sim, em torno de Deus, não teve usurpação igual a Deus. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo em obediente até a morte contra. A minha intenção é para propósito que mesmo nós vamos morrer e conseguir a purificação. Morrer de cruz. Se não podemos entender dessa expressão. Morrer de cruz. Na experiência física, tem outro jeito que não seja morrer de cruz? Se ele não morrer de cruz, nós não ter a forma crucífera da condição humana. A morte faz parte da condição de vida na experiência humana. Agora, sendo como Deus, que perdoa, não quis por usurpação, mas se colocou numa condição dinâmica de ministro de Deus, fazendo a vontade do Pai. Certo? E o que acontece quando nós saímos da lei natural? Nós queremos ser Deus também. A nossa grande usurpação é essa. Se quando estivermos no ansejo de que as coisas deveriam ser feitas de bom jeito, não vejo, quem sabe? É usurpar a condição de Deus, né? Porque se existe uma ordem natural, né? Se existe uma ordem natural, onde as coisas estão onde deveriam estar, que as coisas estão acontecendo num fluxo de crescimento, dentro de uma proposta evolutiva,
Assim, se a gente tivesse assim, 15 minutos de poder total, o que será que ele faria? Talvez ele tenha que usar tudo isso. Tá certo? Não, mas... Ó, o barulho me deu para ouvir o final de semana aqui. Aqui nós fechamos circuito e adoecemos. Aí nós trabalhamos o risco dentro do visual doentio, tá? Então o que acontecia com o Mariano de Jones? Se você não conhece, é interessante ler. Esse capítulo é excelente, muito rico, sabe? Mostra a condição de uma pessoa que tem, assim, um comportamento que não seria o comportamento esperado, tá? Para alguém que já detém conhecimento. Com práticas muito infelizes. Então, o que ele fazia? Ele não dormia e ficava se autoflagelando à noite para poder purificar-se da sua culpa. Tá? Não se perdoava. E entrou num padrão de circuito fechado que foi só gravando o tempo. E foi a partir de uma intercessão, a figura da mãe que faz um estresse, que promove e que ele é atendido. E nessa assistência, veja bem, foi necessário para que ele saísse dessa cruz onde ele se aprisionou, que a assistência espiritual se manifestasse através de alguém que tinha uma relação com ele, mas que tinha uma tendência espiritual de autoridade. Física, na experiência pregressa, e uma autoridade moral. Tanto assim que o indivíduo precisou o quê? Se apresentar com a autoridade física. Ele transformou sua aparência, ele está lá no sacerdote, tá? E aqui, gente, é muito importante a questão do não sacerdote. É um ser humano com conhecimento, vivendo uma experiência equivocada. Ele precisou da presença de alguém que hierarquicamente, tá? No contexto social, não é social, precisou da ação de um Papa para ser absolvido, tá? E se apresentando tal qual, porque a luta está, não, aí está representante para poder me perdoar. Isso pode. É ritual ou não é ritual? É ritual. Porque na verdade quem se perdoa não é o próprio indivíduo? Mas, no entanto, essa experiência de adoecimento precisou de um agente externo para catalisar a transformação do ser. Se ele não tivesse a presença de alguém ali com aquela autoridade, e aí é fácil, se eu sou um simples sacerdote, ninguém me pode. Eu absolvo, porque não tem essa indumentária, né? Mas, quem vai me absolver alguém que seja mais instituída, tá? Então, esse elemento se materializou ali, no momento é a apresentação de Deus. Então, entendeu o que é visual? Então, aí ele sai da cruz naquele momento. Aí ele já desperta com um novo propósito, querendo buscar um novo direcionamento de vida. Então ele trabalhou um movimento inicial, começou a lavar o pé, tá? Lavou o pé na estrada de uma vida nova, tá? Deu a ideia? Nos escaninhos da alma. Uma aluna do nosso grau, porque você sabe que a cruz de Jesus não é assim, ela assim é. Aí eu pensei que ele tinha Jeová, porque eles acreditavam sozinhos daquele. Aí passava um tempo que eu perguntei se o programa foi perdido, porque ele colocou comigo que na época de Jesus, que as cruzes eram assim, às vezes não era assim. E mais tarde eu fui ler o Libertação, e lá também está escrito, está vendo, não fez a campanha, não é mais na Bíblia seguinte, que Jesus foi crucificado no madeiro no resto. Aí eu deve entender que é essa, porque é essa que
ou reto porque... Olha, nós podemos ficar no madeiro reto como uma toia, tá? Ou nós podemos pegar o reto. Pode. Gostar do reto? A retidão. A retidão. O madeiro dele, como experiência de vida, gente. Por isso que eu falei, se é que ele precisava, o madeiro dele, o madeiro como instrumento de sacrifício dele, uma retidão total, de verticalização total. Como uma seta, né? Vinculado com o alto, total projeção. Então, as questões são muito mais sutis do que nós imaginamos. E por detrás dessas palavras, nós podemos encontrar mensagens grandiosas. Que a nossa maturidade espiritual não está lá no tempo. Tá bom? Não diga. Você também. A gente viajou, tem que levar na mão de novo. Duas semanas ausente, tem que apurrinhar um pouquinho. Não A reunião hoje está toda bacana porque eu estava matutando a semana, que é o sentido da vida. Todo esse negócio de rito, de ritual, é uma procura de sentido, não é? Exatamente. Pois é. E a gente estudando e se informando. Eu venho aqui todo sábado e dá uma ideia assim, que cada vez que eu venho eu descubro o quanto que eu não estou fazendo. Então, como é que eu defino que a minha vida está tendo sentido? Como é que eu defino que eu estou conseguindo dar sentido para a minha vida? Ou o que fazer para que essa vida tenha sentido? Porque tem muito mais elementos de trabalho do que o que eu estou alterando, ou a discrepância entre aquilo que eu sei e o que eu faço. Não está conseguindo, eu não estou conseguindo ver sentido no que eu faço, porque o que eu sei é muito mais. Chegou? Peguei, sintonizei e vi que eu não tinha ficado Então, gente, esse grande desafio é o nosso desafio essencial, né? Nosso desafio essencial passa por essa questão. Tá? E questão passa por essa questão a partir desse momento que nós vivemos. Porque até então, qual havia sido a tônica da nossa existência? O sentido da nossa existência? Até que nós, até antes de nós, sobrevivência. A questão, o sentido da vida era a sobrevivência do biológico. Nós queríamos continuar existindo. Mas que preço foi? Tá? E é a partir de nós que nós temos um novo desafio. Uma livre adesão a uma proposta que não é a proposta só do mundo de sobrevivência, mas sim de existência. Não é só sobreviver. Porque nós aprendemos que sobreviver nós vamos sobreviver até o corpo. Nós vamos sobreviver até a cruz. Nós continuaremos existindo e essa é a mensagem que vocês traz. E de lá do nosso horizonte não adianta. Porque se isso tem sentido, o que é que nós poderíamos fazer? Você não disse pela serpente, ela não tem sentido a sua vida. E aí o que ele fala? Muitos vão dizer pela serpente, e sem olhar com fé na serpente, aniquilar a própria vida. Não é aniquilar a própria vida. Porque não tem sentido. Sobreviver por sobreviver, aí continua definido. Aí quer dizer, só que a conhecida velha que abriu para nós um sentido diferenciado, que a vida continua. Só que nós ainda ficamos aprisionados num sistema de vida que não dá muito tempo para nós. E era aquilo que até a nossa reflexão da reunião de hoje como proposta de trabalho. Que era dizer o vinde a mim, todos vós que querem descansar do dia ao fim. Tá?
atrapalha a nossa memória. Porque a gente está cansado de todo mundo, nós estamos cansados da gente, não é? Não é? Tipo assim, gente, mas que é isso? Ainda estou desse jeito, né? Ainda estou fazendo dessa forma. Então esse cansaço, não é cansaço? Não. Então Jesus fala, vinde a mim. Todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, esse alívio define que ainda não é cura, não. Tá? Nós ainda não trabalharemos da purificação total, dessa contaminação feita pelos nossos próprios atos, pelas nossas próprias escolhas. Não vamos ficar purificadinhos, não. Então, é um alívio, tá? Esse movimento do ir até ele. Tá? Esse movimento de ir até ele pode dar um padrão de conforto, sem jeito. A palavra é alívio. O refrigério é e nós podemos até temperança. Temperança. Tem temperança, não dá pra ir, não. Ficou, gente, tanta gente querendo falar. Então, de falar. Conhece agora que levantar o nome. Eu tenho teologia pacificamente aqui, o que você veio trabalhando, né? Até Noé, mesmo que as avaliações que eu fiz na minha casa, eu venho fazer, eu me retratar no versículo 8 do capítulo 5 de Mateus, eu não vou ficar falando, eu já estou bem aventurado. Deixa eu pegar aqui. Mateus 28. Mateus 5:8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Essa moradia que você se refere, esse trabalho que você faz, no movimento da consciência, todos que falam que são livre-arbítrio, da condição, do contexto das coisas, logo, Jesus, o sermão, fala que bem-aventurados os limpos de cura, que é a malversão daqueles e a malversação daqueles que já têm condições de fazer análise, de autoanálise, e essas análises vai criar ver a Deus, descortinar caminhos que possibilitem a evolução faltada dos detalhes, entendeu? Entendi, entender também, entendeu? Ela fez uma reflexão profunda no sentido da síntese. Qual é o nosso objetivo? Sua abertura vossa. E a sua reflexão vai de encontro a todo o processo que nós falamos hoje. Né? A purificação sintetizada no versículo. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, o que é salvar? O que é purificar os nossos pecados? Nós vamos ter essa condição do espelho da nossa mente, que é o coração, de tal forma trabalhado que o reflexo vai chegar e vai ser identificado. Nós não vamos mais permanecer aprisionados à imagem. Então, Deus, não mais homem, não mais juiz, não mais aquele elemento, o sábio do cajado, não mais Jesus como Deus, porque nós estamos trabalhando, e aí depois Deus na cruz. Tá? Nós vamos mudando e saindo da personificação, da redução da ideia de Deus, para vermos Deus, mas vermos Deus onde? Então, dentro dessa purificação interna, porque aí brilha a vossa luz. Não é isso? A purificação é promover o brilho da vossa luz. Só que essa luz vai brilhar no tempo próximo. O tempo, ele é próximo. E nós temos que ter essa tranquilidade.
Pronto, aí eu estou te respondendo de novo. Na verdade, refletindo com todo o grupo, né? Nós temos uma peça que propõe pular etapas. Quando a gente olha para a montanha, nossa, parece que eu vou na montanha. Como que a gente chega? Mas a gente não olha lá em cima, o pessoal que fez a caminhada fala assim, nossa, você vai lá em cima. Tá? Aí você vai olhando para baixo e vê assim, os movimentos pequenininhos na trilha. Aí você vai mais embaixo. Aí você vai assim, perceber que o crescimento é essa caminhada. Coloca. Mas é pequenininho. Tá? Pequenininho. E esse trabalho de afirmação é fundamental para que nós não venhamos por orgulho, por vaidade, por prepotência, por falta de humildade, do reconhecimento da nossa pequenez. Né? Na verdade é isso. Por falta de reconhecimento da nossa pequenez. E assim nós estamos falando de baixa autoestima, não. Nós estamos falando de ideal. Tá? Nós temos muitos valores já implementados, mas nós temos muita coisa. Então eu estou preso em mim. Nós estamos presos, todos nós. Aí eu vou repetir a segunda explicação. As duas grandes chaves da humanidade. Nós estamos presos ao orgulho e ao egoísmo. É isso que nos retém. É porque, por orgulho, eu queria ser maior do que eu já sou. Por orgulho, eu queria ter um reconhecimento maior do que eu tenho. Por orgulho, eu queria fazer mais do que eu faço. Tá? Se nós entendêssemos esse orgulho como um elemento que promove a mudança, ele pode ser utilizado para não fazer. Porque ele faz mudar. Porque se eu estivesse muito conformado, tá bom do jeito que eu estou, né? Então o orgulho, ele pode ser um elemento que promove o amor próprio querido, né? Hã? Não. Eu estou falando positivo, o certo por linhas próprias, tá? Eu estou falando certo por linhas próprias. A pessoa diz assim, nossa, não sei se foi péssimo, aí fica assim, né? E fica com a amor próprio, passei a semana inteira estudando para poder fazer, e as pessoas vão ver se tiver como é que faz. A gente fica isso, amor próprio. Mas aí você vai para casa e estuda em vez de uma semana, você estuda um mês para a próxima. Tá? E aí é nesse movimento que nós começamos a olhar para a existência, tá? Olhamos para o nosso orgulho. E é no orgulho que pode estar a nossa salvação. Tá? Olha, o meu orgulho